Finalmente acabou o BBB 23. Foram 100 dias fazendo conteúdo aqui para vocês e 100 dias onde muitas das vezes a gente abriu mão de muita coisa para estar trazendo esse conteúdo para vocês. A gente sabe das nossas dificuldades e sabe das nossas limitações, mas elas nunca representaram qualquer impedimento para o nosso trabalho aqui no YouTube. Ao longo desses 100 dias, trouxemos lives com muita interação, abrimos o espaço para vocês falarem as opiniões de vocês sobre o que acontecia no BBB e agora que acabou, a gente tá meio assim. O que é que vamos falar agora aqui no Faropop? A gente tá passando pela síndrome da falta de conteúdo? Não, obviamente que não. Nós temos sim ideia do que a gente vai fazer aqui no canal e é sobre isso que estamos fazendo esse vídeo. É um balanço final do BBB 23 de acordo com a nossa percepção, a opinião de vocês que nos acompanharam nesses 100 dias aqui no Faropop. A gente vai postar ao longo dessa semana ainda outros vídeos falando sobre como vai ser a grande conquista também, explicando esse novo reality show que vai estrear a partir do dia 8 de maio. Mas vamos lá para os problemas do BBB 23, aquilo que deu errado e aquilo que não pegou muito bem. Em primeiro lugar, a Globo errou feio na divulgação do BBB 23. Os primeiros anúncios do BBB 23, ainda em dezembro de 2022, apontavam várias novidades que marcariam a edição como algo inédito ou revolucionário. Por exemplo, falaram sobre o prêmio ser flutuante, falaram sobre o recado do eliminado e falaram sobre o passaporte, falaram sobre os participantes dispostos a ganhar e por aí vai. Na prática, não foi isso que a gente viu, né? Dessas novidades vistas como revolucionárias ou inéditas, apenas o prêmio flutuante foi o que efetivamente foi cumprido. E como falamos, esse prêmio poderia chegar a 5 milhões de reais se todos acertassem as apostas nos paredões. Fomos o primeiro canal do YouTube a afirmar que o prêmio chegaria no máximo a 3 milhões de reais. E isso porque a gente apostou que o patrocinador manteria os bônus na média dos valores ao longo da temporada. E foi isso que acertou. Em segundo lugar, o Boninho errou a mão na escalação do elenco. Uma das coisas que muitos de vocês reclamaram nas lives aqui do Faropop foi justamente o elenco ser fraco. Os participantes pouco engajavam ou pouco traziam novidades para o jogo, além de repetirem perfis de participantes famosos do BBB. O Gabriel Fop, por exemplo, se vendeu na Casa de Vidro como o novo Felipe Prior. As escalações de Marília e Bruno Gaga, por exemplo, visavam preencher perfis semelhantes aos de Gil e Juliette, a maquiadora que cresceu na vida pela maquiagem e o gay do interior. O que os dois tinham em comum? São nordestinos, mas acaba por aí. Faltava a esses nomes, do mesmo jeito que faltava a Gabriel Fop, o carisma dos personagens aos quais eles claramente se inspiraram. Em determinados momentos, soava absolutamente forçado. Em terceiro lugar, uma das grandes ideias da temporada, o poder coringa, foi muito mal aproveitado. O Boninho claramente copiou a Fazenda quando instituiu essa dinâmica, que é uma cópia do poder da chama. Na Fazenda, o poder da chama servia para alterar a formação da roça e tornar tudo ainda mais imprevisível na roça final. No BBB, a ideia era justamente evitar que as coisas se tornassem previsíveis, como foram no BBB 22. A execução do poder coringa foi péssima e os paredões continuaram previsíveis. Ao invés de ser disputado em uma prova, o poder coringa poderia ser comprado por quem tivesse mais estalecas. A ideia era causar mais desconforto, porque a disputa pelo poder tiraria dinheiro da comida para comprar uma vantagem competitiva. No final, os poderes do Coringa eram tão fracos que não valiam a pena o desgaste. E quando todos perceberam isso lá dentro da casa, simplesmente passaram a dar menores lances, justamente para não ter briga por causa da comida lá na xepa ou lá no VIP.
Em toda a edição, a única vez que o poder Coringa valeu a pena foi quando a Sarah comprou uma imunidade. Os demais foram fraquíssimos. Você comprou o poder Coringa, o poder da mala. Ela decidiu anular o seu voto. Obrigado. Valeu, Dani. Em quarto lugar, os discursos do Tadeu foram bem fracos. Normalmente, eles são usados como referências pelos habitantes como sinal do que está acontecendo aqui fora, pistas de como o público estaria recebendo o jogo deles lá na casa e por aí vai. Só que os discursos do Tadeu foram muito confusos, muito mal feitos e usados de maneira indevida pelos próprios participantes. Pouco esclareciam ou mesmo sanavam as dúvidas, inclusive do próprio público. Um dos maiores problemas dessa fraqueza no comando foi quando Tadeu puxou a orelha do Gabriel Fop por seu tratamento à Bruna. Mas ao invés de dar nome aos bois, Tadeu deixou apenas no ar. Outro momento foi quando Tadeu falou sobre a religião do Fred Nicásio, mas não informou tudo o que estava acontecendo aqui fora, todo o preconceito que estava por trás, deixando isso para que os próprios participantes descobrissem quando fossem eliminados. Exatamente. Fala mais pra gente. Então, eu frequento o Ifá, que é o culto tradicional iorubá, que é um culto nigeriano. Faltou o pulso firme da direção e do Tadeu. Em quinto lugar, o programa passou pano em diversas atitudes preconceituosas de seus participantes. Havia uma clara tentativa de ajudar alguns participantes, em especial os camarotes. Diversas vezes, o programa transformou falas problemáticas em uma brincadeira qualquer. O problema disso é normalizar essas atitudes, em especial as da Bruna. A tentativa de passar pano em cima disso é evitar um cancelamento monstro, como o que a Carol Conká sofreu em 2021. Mas quando tudo começou a ficar claro que o Ibope não era nenhuma maravilha, essa preocupação deveria ter sido a menor de todas. Em sexto lugar, o baixo engajamento do BBB 23, o fracasso de audiência e o desinteresse do público tornaram o programa o maior fracasso da história, até então pertencente ao BBB 19. O desinteresse pelo BBB 23 já começou nos primeiros dias, quando a sua audiência já estreava abaixo de um dos maiores fracassos do horário nobre, a novela Travessia. O BBB, por anos, sempre foi usado como trampolim de audiência para o horário nobre da Globo. Não era incomum que o BBB servisse como um chamativo para que a novela das 21 horas tivesse uma audiência maior. Mas não foi isso que aconteceu. Sem o interesse do público e o fracasso de audiência, mais do que claro, o baixo engajamento já era a consequência mais do que esperada. Boninho queria números para vender aos anunciantes que pagaram R$1 bilhão para o BBB 23 3 meses antes do programa estrear. Os resultados foram decepcionantes e os anunciantes reclamaram disso. Em sétimo lugar, por causa desse fracasso, do desinteresse do público e do baixo engajamento, foi muito mais fácil o programa ser sequestrado por torcidas que eliminaram os melhores participantes ainda muito cedo, deixando na casa os participantes que pouco tiveram destaque ao longo da atração ou que se destacaram por seu temperamento difícil, mas que não representavam um contraponto entre si. Assim, as torcidas de Amanda, Bruna e Larissa sequestraram o BBB 23, criaram problemas com anunciantes e pessoas influentes e desrespeitaram os próprios participantes do programa, taxados de agressivos, arrogantes ou maldosos, de acordo com aquilo que era dito dentro do programa e não pela trajetória dos próprios participantes. E isso ficou ainda mais marcado quando eram associados aos pretos do programa. Nicásio, Domitila, Black, Alface foram vistos assim diversas vezes. Mas a Bruna, que teve essas mesmas atitudes, nunca foi vista como agressiva, arrogante ou maldosa, mas como alguém que erra,
tem um coração bom e que é imatura pela pouca idade. Ao longo do próprio programa, isso ficou tão claro, inclusive para eles lá dentro. Mas a discussão acabou sendo rebaixada por causa das torcidas. Em oitavo lugar, o intercâmbio cultural com o programa La Casa de los Famosos foi desastrosa e, mesmo assim, injusta. Boninho escolheu mandar para o programa mexicano uma pessoa que já não fazia mais parte da competição no BBB e trouxe para cá uma pessoa que ainda estava na competição por lá. Isso, inclusive, foi uma das reclamações do público latino-americano. A vinda da Dania Mendes foi desastrosa e muito mal executada, até porque ela não vinha de um programa que liberava bebida como forma de atiçar ainda mais os conflitos. E o resultado do intercâmbio acabou abrindo espaço para a repescagem, pois os participantes não conseguiram se controlar e foram expulsos por suas condutas. Sabendo de antemão que não poderia ter bebida amplamente disponível e participantes com histórico de abuso delas, Boninho pagou para ver. E a pressão dos anunciantes levou à expulsão ao vivo, mesmo com a tentativa da própria emissora em manter estes personagens no jogo. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23. Faltou observar o próprio histórico desses participantes e aprender a partir deles como agir. A repescagem também foi desastrosa. Como forma de suprir a falta dos dois participantes expulsos para compor o top 10, Boninho criou a Casa do Reencontro, colocando de novo todos os 9 eliminados pelo público em votação popular para uma nova votação popular. E em determinado momento, a Casa do Reencontro teve mais espaço do que o confinamento principal. Mas não houve nenhuma restrição sobre aquilo que poderia ser levado de informação externa para dentro do jogo. Isso alterou os rumos naturais do programa. Abriu margem para o fortalecimento de uma torcida e a falta da reflexão do sentimento do público nos resultados dos paredões. Assim, cada vez que um dos participantes tidos como queridos pelo público do sofá eram eliminados, o público geral largava a mão. O resultado? Votações fracas, inclusive as da final. A falta de relações verdadeiramente criadas por afinidades, que criou grupos artificiais baseados nos quartos aonde eles dormiam. Era claro que muita gente do deserto se odiava, mas estavam lá apenas pelo volume de votos para conseguirem botar no paredão quem eles quisessem. Como teriam se desenvolvido as relações se eles não tivessem entrado no primeiro dia com aquelas algemas? É uma pergunta que nunca saberemos a resposta, mas o Tadeu já fez esta mesma pergunta para eles lá dentro. Com a eliminação de todos os destaques, a final do BBB 23 ficou apática e sem graça. E isso não passou batido pelo público em geral e nem mesmo pela edição do programa. Os VTs exibidos para os finalistas em nenhum momento exaltavam as suas participações no programa, mas as dos eliminados. Os destaques que eles trouxeram para o programa foi uma das formas encontradas pela produção para esfregar na cara das finalistas a falta de maior movimentação delas. Mas não deixa de ser curioso. As finalistas passaram longe de serem as protagonistas do próprio momento de destaque delas. O fato do Boninho pessoalmente precisar ter que entrar no programa para participar de um quadro de humor, mas ao mesmo tempo ser questionado pelo Paulo Vieira pela escolha de um elenco fraco. Que mão ruim para escolher elenco é essa? É a mesma mão que escolhe todo o elenco que trabalha, inclusive você. Também é a cara do abismo aonde o BBB 23 se meteu. Quando o chefe precisa entrar no jogo, é porque a coisa está sendo muito mal executada.
a Globo vai precisar mudar muita coisa para o BBB 24, em especial o sistema de votação, para evitar com que ele seja sequestrado em definitivo por torcidas fanáticas. E o Boninho mesmo fez esse teste quando ele abriu o voto reverso. A intenção do voto reverso era eliminar uma planta do jogo. Deu certo. E o Boninho quis manter esse sistema nas semanas seguintes, mas foi cobrado pelas torcidas a voltar atrás e manter o voto preliminar. Alguém aí falou eu voto reverso? Eu não. Boninho também vai precisar repensar diversas dinâmicas, em especial as que fracassaram nesta temporada, até para evitar do fracasso se repetir em 2024. E tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre os erros do BBB 23, mas agora é com vocês. Deixa aí nos comentários quais foram os piores erros do BBB 23. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever, de deixar o like também aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a indicar o nosso canal para mais pessoas e assim a gente continua produzindo e trazendo esses conteúdos aqui para vocês. E obviamente que o BBB também não teve só erros. Amanhã a gente também traz um vídeo falando sobre os pontos positivos do BBB 23. E na sexta, finalmente, a virada de página. Vamos falar da Grande Conquista, esse novo reality show que estreia no dia 8 de maio na Record. Beijo pra vocês, tchau, tchau.